Olá, muito obrigado por voltarem. Digam se o áudio tá bom. Aí o Serginho entrou, já vou chamar aqui. Tá. Aê! Olha, tamo junto de novo. Deixa eu te falar, já tem Sim, uma pergunta aqui do sim, pode mandar. Diego, que ele mandou já antes, que é assim: que efeitos têm os discursos que delineiam as pessoas em um ideal de corpo, beleza e comportamento? Eu acho que a Hum, gente, em parte, já respondeu, mas seria legal se a gente sim, respondesse essa pergunta. O pessoal está entrando de novo aí, é, então a gente vai. joia. A pergunta está aparecendo para eles. Então, por favor, Serginho, que efeitos têm os discursos que delineiam as pessoas um ideal de corpo, beleza e comportamento? Joia, maravilha. Eu acho que essa pergunta é muito boa e ela remete a gente a uma forma de classificação que é até anterior a isso aí. A gente pode fazer uma pescagenzinha lá atrás, quando Foucault fala sobre o saber científico, tentando encontrar no corpo sinais da perversão, da anormalidade, da anomalia. Então, eles iam dizer o seguinte: olha, mulheres prostitutas geralmente têm um quadril mais largo, elas são boas, né, de cama mesmo, porque tem um quadril mais largo. Olha, os homossexuais têm uma cara assim assada, o nariz mais curvo, sei lá, o ombro mais fechado, né? O quadril mais largo como o das mulheres prostitutas. E eles iam fazendo isso. Eles pegavam e colocavam a perversão, como eles diziam, né? Num formato. Não, você E sabe aí que você voltou à moda isso tentava, agora, né? tá Inclusive, não, voltando. inclusive eu tenho amigos meus assim que são especialistas em análise corporal. E eu falo, Isso. essas É, pseudociências assim, e ainda exatamente. mais eu como estudante de psicanálise, como o professor de Uhum, filosofia, eu quero morrer, porque é exatamente isso. isso, esse É, enquadramento, né? exatamente. Bom, continua, desculpa, depois eu falo. Não, mas é isso mesmo, esse enquadramento ele provoca uma série de injustiças. Porque, por exemplo, você podia ter uma pessoa que tivesse aquela característica toda e não tivesse nada a ver com Nada a aquela ver. forma de ação, de paixão, do que fosse, entendeu? E isso foi usado pela polícia para identificar suspeitos. Antes que o cara cometesse qualquer desvio, vamos dizer assim, que às vezes nem é um crime, né? É Sim, crime sim, porque sim. chamaram de crime, mas não tinha nada de criminoso de fato, do ponto de vista de tirar alguma coisa de alguém, né? Sim, Subtrair sim, alguma coisa de sim. alguém, seja objeto ou vida. Mas eles olhavam Só aquilo se for como uma coração, né? forma de identificação. Pode roubar o coração, mas aí é consentido, né? E aí o que acontece? Eles usavam isso. Isso também foi usado muito nos Estados Unidos para falar de terrorista. Terrorista tinha uma cara. Ele era barbudo, ele tinha um nariz mais curvo, como o dos, ou maior, como o dos árabes, o olho assim assado, né? É sempre assim. E isso vai sendo, querendo ou não, transferido para várias coisas. Então, a gente agora tem esse ideal de saúde e de beleza, né? É outro, Que é não outro tem, extremo da que, coisa, que é né? uma coisa paradoxal, né? Porque o ideal de beleza, ele não é saudável, né? Então, é Exatamente. Para ser belo, exatamente. ele perde a saúde. Belo aos olhos Sim, desses que sim, desse acham padrão isso estético, belo, né? desse padrão É a estético, verdade. Ele perde a saúde. E a saúde é, na verdade, a melhor coisa que ele tem, na realidade, porque com saúde ele faz qualquer coisa, né? Belo e doente, o que ele vai fazer na vida? Pouco, né? Saudável, mesmo que fugindo dos padrões de beleza estabelecidos, ele tem mais capacidade, ou pelo menos potencial, né, para produzir. Mas isso também interessa ao Estado, né? Porque o Estado quer gente saudável não é só porque ele quer o teu bem-estar, é que ele porque ele quer gente que precisa. produza e Claro. que consuma. Se eu Sim. não tenho problema de saúde nenhum, posso comer qualquer coisa, eu sou Não tem muito mais gasto. lucrativo Claro. para a indústria de alimento do que se eu tiver um monte de problema e tiver que me reprimir de comer o que é vendido na Eu praça, vou falar uma coisa. entendeu? A Luciana, eu acho que é amiga sua. Luciana Sim, GPS, ela diz assim: não continua acontecendo isso hoje, a polícia perseguindo pessoas por características físicas. E sim, eu acho assim, eu queria falar, embora a isso, gente está fugindo um pouco sobre o tema sim, sexualidade, mas é porque é uma coisa que acontece muito. é importante, A gente né? teve dois casos aí bem recentes, né, tanto nos Estados Unidos como aqui no Sim, Brasil, do menino, mas é impressionante sim, como as pessoas, eu ouço as pessoas falarem muito,
do rapaz lá que sofreu, acabou morrendo, inclusive, do policial ficar com o joelho no Sim. pescoço dele. E eu, como especialista na área de segurança, eu fiz um vídeo há um tempo atrás, já faz mais de um ano já, no meu IGTV, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, falando sobre um caso aqui em São Paulo, que o segurança ficou enforcando também, eu acho que no metrô, o menino acabou matando a mãe e falava, ah, não, você vai matar, vai matar. E outros seguranças em volta, ninguém fazia nada, porque esse Isso. comportamento, é isso que é revoltante, porque ele é Isso aceitável. mesmo. Em contrapartida, Exatamente. ontem circulou, pelo menos aqui em São Paulo, em muitos grupos de WhatsApp, a polícia foi chamada num condomínio de luxo em Alphaville para separar uma briga de casal, porque a mulher chamou a polícia, e quando chegou lá, o cara Uhum. falou: sou empresário, você é um policial, você é um bosta, eu ganho 300 mil por mês. Você quer dizer, e o que acontece? E o policial, ele ficou calmo, ele, ô senhor, tal. Eu não estou julgando o trabalho da polícia, eu acho que deveria ser feito Sim. assim com todas as pessoas. Mas por que não meter a algema nele por desacato à autoridade? Que É é o que eles falam o tempo diferente. todo. Que na periferia não precisa nem. O cara fala, não, senhor, não, senhor, e já está apanhando. Como foi um Isso aí. caso há uns anos atrás, a gente teve aqui. Então, na verdade, é mais do mesmo que a gente fala, né? É A verdade. biopolítica do poder. Né? É isso Não mesmo. deixa de ser a análise que Foucault faz das relações interpessoais do poder para a manutenção do Isso. status quo. Porque o É isso objetivo aí. do poder e o Maquiavel fala isso no Príncipe, né? Já lá em 1500, né? 1600 e pouco publicou o Príncipe, ele diz que o objetivo do político é o poder. E Exatamente. aí o que Foucault vai dizer é que a biopolítica ela se manifesta como forma de manutenção do status quo. Então a polícia, a família, a igreja, a escola, tudo vai ser construída para a manutenção É, do poder. E aí Thomas exatamente. Hobbes, em 1651, ele lança um livro chamado Leviatã e ele diz que o Leviatã possui o monopólio da violência. Né? É Exatamente. isso. Mas por quê? Porque a gente consegue esse monopólio da violência sob o Sim, seguinte pretexto, é uma moeda de troca. Eu posso até fazer mal, mas vai ser melhor comigo do que sem mim. Vocês vão ter exatamente. proteção. E Mas a gente cai nesse você sabe engodo. qual que é a proposta de Hobbes? Aí só fazendo um parênteses aqui, porque está tudo. É. Bom, Foucault acaba envolvendo tudo. Mas assim, o Hobbes Aham. dizia, porque Hobbes ele defendia o poder absolutista, né, do Leviatã. Sim. Hobbes ele era um Sim. absolutista, porque ele Sim. viveu. Mas quando eu falo isso, eu estou falando mais de Foucault do que de Sim, Hobbes, sim, sim, que não, tem não, essa moeda não. de troca, É né? isso que eu ia falar, mas o Hobbes ele É. defende essa moeda de troca. Mas sabe qual que era a moeda de troca? Ele diz que o objetivo do Leviatã, que no caso era o Estado, era Aham. garantir a segurança de tal maneira que você pudesse dormir de porta aberta. Então ele É. diz assim, E o Foucault denuncia essas coisas como falácias, né? e assim ele fala assim, não, beleza, a gente te dá o poder todo pro Leviatã, todo o monopólio da É. violência. Ele tem que ser forte, o Leviatã, tanto que Leviatã é uma referência a um monstro bíblico do livro de Jó, né? Isso. A Bíblia de Leviatã. E eles assim, a Isso gente é. dá o poder do Leviatã, desde que ele nos. Então, assim, eu não quero saúde, não quero educação, Isso. eu quero segurança. De É que verdade. maneira? De maneira que eu posso dormir de porta aberta. Mas se eu não tiver É. isso, se o Leviatã. É uma moeda de troca. Se o Leviatã não me der É. isso, ele tem que ser É. instituído. Ele não pode ter mais É. monopólio da violência. Exatamente. O Foucault, ele fala uma coisa interessante sobre essa coisa do poder. Como é que o poder se torna vulnerável? Ele diz o seguinte: é somente mascarando uma parte importante de si mesmo que o poder é tolerável. Seu sucesso está na proporção daquilo que consegue ocultar dentre seus mecanismos. Isso ele disse em 2011. Então, veja, 2011 é a edição, na verdade, que eu tenho É. aqui. O Ele livro morreu em dele é 1984. desculpa, eu tô falando bobagem. Em 1934 ele morreu, em 5 de junho, na verdade. Mas em 2011 essa edição do livro foi lançada. Foi se eu não me engano, agora eu me esqueci a fonte. Eu botei aqui, esqueci de Mas botar a não tem fonte. problema. Mas de qualquer maneira não tem problema não. Depois se eu descobrir eu falo, mas eu acho que eu não vou conseguir descobrir agora. Não, é vontade de saber. É Vontade de vontade saber. de saber. É vontade de saber. Só que a edição é de 2011 aqui no Brasil, página 96. O que acontece? É mascarando certas particularidades do poder que o poder se torna tolerável. Então ele vai dizer para você Claro. isso. Não, olha só, eu vou te proteger. Ele está escondendo de você o seguinte, que para te proteger, ele precisa ter acesso à tua privacidade. Então, ele não vai dizer para você, veja bem, eu quero a sua privacidade. Ele vai Imagina. esconder isso, ele vai dizer, olha, eu quero te proteger. Tá bom, pode proteger, mas tem uma coisa. Eu tenho que ter acesso às suas informações.
como é que eu vou saber se você não está correndo perigo? E esse paternalismo, aparentemente, serve ao propósito, na verdade, de controle. Claro, Entendeu? claro. Agora, sobre essa questão, é muito interessante essa questão que a gente estava falando sobre as características que eles davam, né, os corpos dos criminosos, né? Alguém citou aqui, eu não vi o nome da pessoa, me perdoe não poder dar crédito à pessoa, mas citou César Lombroso. Esse cara foi fundamental. Tem várias coisas com o nome dele aqui no Brasil, em São Paulo, principalmente. Rua, praça, eu Sim. acho. Ele foi um cara que estabeleceu na área criminal no Brasil essas características, tá? De quem é o potencial criminoso. O cara que nasceu para ser criminoso é um destino, tá? É uma essência. O cara nasceu para ser criminoso, só não teve oportunidade. Fica de olho nele, porque um dia ele vai ter. Aí a Luciana coloca essa questão, e eu quero tocar nesse ponto também um pouquinho ainda. Você falou muito bem, não estou acrescentando nada, só estou colocando meu ponto de vista mesmo. No Brasil, essa questão do racismo é terrível. O assassinato de alguém negro na mão de um policial é só a face mais horrorosa dessa violência contínua, cotidiana, financiada pelo Estado, ignorada pela sociedade e sofrida por pessoas negras que muitas vezes querem jurar que não foi por isso tão bem assim. Não é porque elas eram negras, elas estavam no lugar errado, na hora errada. Porque é duro dizer, eu fui morto porque eu sou preto. Né? O morto não vai falar, mas a família vai dizer, ou eu fui atacado porque eu sou preto. É duro. Como é difícil dizer, cara, eu não fui admitido naquele emprego porque eu sou gay. Puta que pariu, entendeu? Me discriminaram. É muito duro falar isso. Então, às vezes, a pessoa negra mesma nega isso. Porque ela não quer assumir que alguém tem esse poder sobre ela, mas tem. E, de certa forma, a gente colabora também com o sistema. Não estou culpabilizando os negros, tá? Não, claro, não, mas é o que Martin É Luther porque os King gays fazem a diz. mesma coisa, as mulheres fazem a mesma coisa, entendeu? Mas o Luther O King ele poder é diz. sempre uma mão, uma via de muitas mãos, não é nem só dupla, é de Eu tenho, muitas mãos. eu tenho uma É, palestra que eu dou treinamento exatamente para profissionais de casa noturna, prestadores de serviço, sobre lidar com o público, principalmente com o público LGBT, com mulheres e com situações assim de crise. O que fazer quando uma mulher é assediada, quando alguém sofre um caso de homofobia e tal. E eu começo a palestra falando assim, I have a dream. Eu isso, tenho um sonho, coisa linda. que assim que começou o discurso de Martin Luther King. E Exatamente. ele tem uma frase que para mim assim é gritante de como nós somos copartícipes das injustiças, que é Verdade. não me preocupo com o barulho dos maus, me Isso. preocupo com o silêncio dos bons. Né? Exatamente. Isso é gritante, como as pessoas são copartícipes, como É você isso aí. vê, desde que você mantém os seus privilégios, né? E é isso que às vezes eu fico até meio. Eu nunca fui discutir em grupo nem nada, mas eu não sei se essa quarentena está me deixando mais a flor da pele. Como é possível, né? Você falar que você não é privilegiado? Eu falo para os meus alunos, por exemplo, às vezes eu vejo meus alunos com preguiça, enrolando na sala e tal, e eu sou professor voluntário, eu não ganho nada para dar aula, nada, dou aula de graça no estado, dou aula de Você é. graça, dou aula porque eu amo, tá? E eu falo assim, gente, eu olho para os meus filhos, por exemplo, meu filho mais velho, ele é loiro do olho azul. Então é o que Pierre Uhum. Bourdieu vai chamar de capital estético. Então ele esteticamente Isso. ele é aceitável, né? Exato. Ele tem um capital cultural, porque ele tem um pai e uma mãe formado, pós-graduados, um pai, um Exatamente. avô que fala 5 idiomas, um bisavô. Então, assim, eu venho de uma família de acadêmicos, o meu tio é doutor em Exatamente. filosofia, enfim. Então eu Isso. leio para meus filhos mitologia grega. O meu filho, ele já foi dar aula comigo. Eu tenho um vídeo dele dando aula de mitologia. Ele, Que com 5 anos de gracinha. idade, ele Que sentou, deu gracinha. 5 aulas seguidas pro colegial. Eu tenho dupla É um cidadania. mito. Esse é Meu um pai, mito de verdade. meu pai é chileno, né? Meus irmãos mais velhos são chilenos, eu tenho dupla cidadania, eu falo só espanhol com meus filhos. Né? E a escola Uhum. dele é bilíngue. Então, assim, meu filho tem 7 anos, ele fala 3 idiomas. Sim. Ele fala Que português, lindo. inglês e espanhol. Ele gosta de Nossa. mitologia, ele pede livro. Aí eu falo para os meus alunos assim, gente, qual é a chance no dia de amanhã, você aí que está no terceiro colegial, mal sabe ler, certo? Por uma série de Uhum. problemas que não teve acesso, e aí você fica preguiçoso, né? É. De você chegar no dia de amanhã e, e disputar uma vaga de emprego com um menino igual meu filho. É isso Mas aí. assim, mas é gritante para mim. Eu vejo meus filhos no sofá tranquilo aqui em casa e me dói o Sim. coração quando me liga com o funcionário e fala assim, patrão, eu não tenho dinheiro para comer.
É isso mesmo. Entendeu? Porque você é uma pessoa consciente, né, Ah, Marcos? mas às vezes eu desligo o telefone e choro, porque eu falo, não tenho como ajudar todo Só mundo, que a não gente não consegue tenho. alterar isso sozinho. Não dá, é muita Não dá gente. para alterar sozinho. Tem que ser Então, uma rede mesmo de solidariedade e também de despertamento de consciência. Por quê? Que eu digo que muitas vezes a gente colabora com a própria violência que nos acomete, né? Pense bem, quando eu estava lá na igreja fazendo discurso anti-gay, eu estava reproduzindo, porque eu não inventei, né? Eu só sim, reproduzi uma coisa que já estava ali, homofóbica, horrorosa, que fazia mal a mim e a um monte de gente que eu nem conhecia. Eu estava colaborando com isso. Quando alguém negro nega o racismo, ele colabora com isso. Veja sim. que agora o presidente lá da Fundação Palmares, Fundação Palmares, do governo que Ah, está aí sim. agora, é negro e nega que haja racismo no Brasil. É Quer como você dizer, vê meninas claro que falando não contra é o sempre. feminismo. Você vê meninas, É. mulheres, elas justificam pelo radicalismo que existe por algumas ativistas, mas eu falo assim, gente, o radicalismo ele se justifica pela experiência pessoal da pessoa, entendeu? Você não Isso. sabe o que essa pessoa passou. Agora, você, como mulher, um homem falar contra o feminismo, eu até entendo, porque eu acho que é reserva de mercado. Ele tem medo Uhum. de disputar. Uma pessoa mais velha foi inserida numa cultura. Agora, uma menina nova falar contra o feminismo, você É. vê a ignorância, o Verdade. grau de ignorância, de É. não saber É o que verdade. realmente É representa. verdade. Mas Entendeu? sabe por que, que isso acontece? É como Foucault diz, na realidade, a formação do sujeito ela não se dá só, vamos dizer assim, de um poder externo sobre nós. Nós também nos autoconstituímos. O Claro. problema é que a gente se autoconstitui através do que a gente ouve, vê, experimenta à nossa volta. Isso na área da linguística, na área da análise do discurso, é muito bem falado, é muito bem colocado, né? Bakhtin, que é um autor que não é tão Bakhtin. conhecido, né, Bakhtin é em todo lugar, mas ele sensacional. é muito bom, né, muito bom, sensacional. Ele fala sobre isso, né, como a gente é formado nas próprias relações, inclusive econômicas, as quais nós estamos estabelecidos, mas não é só. São vários Claro. discursos que circundam antes mesmo da gente nascer e eles vão nos moldando. De modo que tem horas que a gente pensa que está tendo uma ideia absolutamente genuinamente nossa e ela não Sim. passa da reprodução da ideia de alguém antes de nós, que Vocês, enfiaram no nosso, vamos dizer no assim, acervo, consenso. Sim. né, linguístico, conceitual e tal, e a gente não questiona. É o que Jung vai Então, chamar de quando eu. arquétipos, né? O Jung, na Arquétipo, psicanálise, exatamente, nós somos a constituídos psicanálise, pelos sim. arquétipos que nós vemos. Então, assim, É, você cria o arquétipo do herói, do homem, não sei o quê, da mulher, e tudo que for é, fugir disso, você vai uhum. sentir estranheza. Diga, É continue. verdade. Mas existe essa coisa da formação das identidades, né, a partir desses mecanismos, todos que estão aí. Então você vai ver muitas vezes que a cadeia forma bandido. Não é? A cadeia forma bandido. Por quê? Ele vai para a cadeia já rotulado como bandido. Ele pode ter cometido realmente um crime ou não. Tem gente que está preso hoje e não cometeu crime nenhum. Mas dificilmente ele vai sair da cadeia, não vai mesmo. A mesma pessoa que ele entrou. Ele foi Sim. submetido a todo tipo de tortura, todo tipo de xingamento da própria pessoa com a farda, que deveria Sim. apenas estar ali para garantir que ele cumprisse a pena dele dignamente. Mas não, o humilha, o maltrata, ele tem que entrar no jogo das gangues, porque se ele não fizer parte de nenhuma, ele vai É apanhar de vulnerável, todas. claro. Então ele tem que escolher uma para pelo menos poder ter proteção. De novo, né? Aquela reprodução do Leviatã para o Sim. Estado, em micro agora, né? Rico, Vem para cá que eu claro. te protejo o Claro. cacete, eu quero te usar como um soldado meu, mas para você poder se submeter a mim e cumprir as minhas ordens, eu tenho que te colocar na cabeça que você vai estar com alguma segurança. E aí o que acontece é, o cara que entrou ali, sai dali outro. Se ele era criminoso e aquilo era para ele até dizer ele era criminoso já é formar uma substância, né? Se ele cometeu um crime, Sim, e aquilo entendeu? era para Se ele corrigir cometeu um ele. ato, Sim. exatamente, Ele virou porque não tem uma criminoso de substância verdade. ali. Sim, mas aí Eu posso cometer um crime hoje, entendeu? Então, de uma hora para outra, eu ganhei outra substância? Não. Mas um ato, né, pode definir toda uma vida, eu, dependendo das consequências, né? Agora, o eu, problema é que ali vão criar uma identidade. Ele nunca mais vai ser o cidadão. Sabe quem ele vai ser? O ex-presidiário. então, mas Se olha não só. voltar, a vida do crime, caso já Mas aí tenha que tá. cometido crime no passado. Aí eu vou entrar numa frase de Jesus, e você, como também teólogo, tal como eu, embora a gente ainda a gente
não creia mais na crença, mas sim, algumas coisas a gente usa. sim, E Jesus, ele diz assim, sim, conhecereis a verdade vos libertará. Né? Por que, sim. que eu digo isso? Por que, que a verdade é libertadora? Porque o conhecimento, na verdade, ele diz que conhecereis a verdade, então o que liberta é o conhecimento. Né? Então o Isso. conhecimento ele é libertador. Por que, que eu digo isso? Você imagina, eu sou extremamente brincalhão, né? Então, Uhum, assim, e eu tenho por costume beijar as pessoas no rosto, homem ou mulher. Eu sim, tenho, porque o meu sim, pai me criou assim. Hoje em dia é até sim, mais normal, mas quando eu cheguei aqui em São sim. Paulo, você imagina, eu fui Isso, trabalhar com segurança na noite e eu cumprimentava os sim, caras com beijo, nossa, os caras sim. olhavam para mim e falavam assim. Não, eu lembro que tinha um tio da minha mulher, extremamente assim, chucro, né, sabe, do interior de Minas, Aham, e eu pegava o filho dele e beijava, e o filho dele ficava bravo. Eu tinha 6 anos na época. aham. E ele falava assim, ô, Uhum. você é viado, você me beija. E aí ele ia contar É pro assim pai. mesmo. Aí o pai vinha bravo, o pai tem as costas desse tamanho, assim, dessa largura, assim, é mais É. largo que eu. E ele falava assim, Aham. escuta, você deu um beijo no meu filho? Eu falei, dei, daí. Porque isso Aham. daí não é coisa de homem e tal. Aí eu pegava Olha o ele. Não, discurso, olha o não. discurso te Aí, cercando. olha só, eu pegava ele, Aham. a força, e ficava Aham. beijando ele. E aí ele ficava louco, ele ia pra minha mulher e falava assim: É isso aí. Meu, esse tema. Hoje, ele me Isso. cumprimenta com beijo. Eu chego lá É e ele isso fala: aí. Oi, filho e tal. Então, assim, Isso. eu não me encaixar no discurso é o que faz a Você diferença foi para outras pessoas. refratário. Então, Você foi você refratário. imagina, Isso. eu sou lutador, tenho 110 quilos. É. E quando chega um cara novo na academia, a galera já fica olhando para mim esperando. Porque geralmente quando Sim. eles entram na academia, faixa branca, primeiro dia, eles têm medo, né? Vem aquele monte de cara É. gigante. Eu sou É faixa verdade. preta. Pensa que vai sair dali morto. Então, e aí eu chego lá nos caras, primeiro dia dos caras, você vê que o cara tá meio assustado assim, eu chego lá, ponho a mão no ombro e falo assim, ô irmão, tudo Legal. bem? Eu falo assim, tudo bem, seja bem-vindo e tal, é seu primeiro dia? Ele fala, meu primeiro dia, eu falo, seja bem-vindo e tal. E assim, como é seu primeiro dia, eu vou te dar um presente. Quando eu terminar, eu vou te dar um banho, eu falo, Dani. Eu falo, vou te dar um banho. E Que aí, barato, assim, gente. e aí a galera já, todo mundo já dá risada, eu já quebro o clima e tal. Descontrai. E aí o cara Isso. já se sente. Por quê? Tem cara Isso. que no começo fica assim comigo, falando, meu, esse cara aí, né? Tal, É. tal. Uma vez, a gente É. estava uma vez no encontro de moto, o cara falou assim: a primeira vez que eu te conheci, eu te achei esquisito, porque você ia vir com os outros. Eu É. falei, cara, eu sou tão seguro da minha sexualidade, que não é dar um Isso. beijo no rosto do cara, né? E aí a gente estava num Claro. restaurante, a gente estava num Haskell, tinha um cara do lado Uhum. que eu nunca tinha visto na vida. A gente estava numa confraternização de Aham. moto, final do ano passado. E eu tô falando com esses caras, os caras, não, agora eu te conheço, eu sempre eu sou tão seguro da minha sexualidade, e eu sou tão sem preconceito que eu quero transparecer isso para as pessoas verem que você não precisa ser ignorante com os Isso. outros. E eu falei assim, por É exemplo, verdade. esse cara aqui. Aí o cara olhou para mim e falou assim, te achei lindo, falei pra ele. E aí o cara, e aí os caras ficaram me olhando assim, estavam comigo, a gente estava numa confraternização de moto, muita gente se conhecia, que era uma galera. Sim. E aí, de repente, o cara saiu, foi para outra mesa, os caras olharam para mim e falaram assim, É. mas você não Pra conhece você ele? ver. Eu falei, não conheço. E aí, Pra cara, me você viu. ver. Assim, cara, Pra você ver. então o que acontece? O que é interessante é isso. Algumas pessoas são refratárias a esses discursos, mas muitas se submetem a ele, né? Então, mas é E aí é que eu digo que tem importante uma ser parte refratário. nossa. É importante ser refratário. É importante. Tem uma parte nossa. A gente começa, muito cedo, às vezes já, a ceder a esse domínio. Porque o machismo, na verdade, que a gente estava citando ainda no outro vídeo, é uma forma de exercer poder sobre o homem. Só que o homem, ele sofre e exerce esse poder, vamos dizer assim, muito vil, né, do machismo. Por que eu digo vil? Porque, ao mesmo tempo que ele tem que se submeter a esse poder para poder ser considerado homem, se constituir como Sim, homem sim. heterossexual, ele também acha que, ao exercer esse poder, ele também ele extrai disso um pouco de prazer. Por quê? Ele sabe como se comportar. Quando você vem com um beijo, já está fora do código, ele não sabe mais. Ele desconcerta. Entendeu? Sim, Ele sabe como sim. se comportar, então isso dá uma segurança para ele. Eu tenho um Claro. script. Se eu seguir Sim. esse script, eu nunca vou ter Eu estou problema. E encaixado. ele sabe também que, de certa Pertencimento forma, ele tem social. privilégios. Claro, Exatamente. porque Ele tem você, se privilégios. você, se você, rega, você reza segundo a cartilha, Isso. você sabe que tem uma cientista, falando sobre isso agora, me lembrou, tem uma cientista política inglesa chamada Elizabeth Neumann. Eu estou vendo que Aham. o pessoal aqui é muito politizado, então procure sobre Sim. ela. Elizabeth Neumann, em 1977, ela lança um conceito chamado espiral do poder. Não sei se você já ouviu, espiral do silêncio, se você já ouviu Interessante. falar. Já Não, ouviu Espiral do falar? Silêncio, não, não. É Não. sensacional. A espiral do silêncio diz o seguinte: é,
se você está num grupo, certo? Que um grupo que tem opinião contrária, ela falava da opinião política, tá? Mas isso vale para tudo. Uhum. Espiral do silêncio. Se você está num grupo e o grupo que você está inserido, ele tem uma opinião contrária sobre a sua, a tendência Uhum. é que você fique quieto. As pessoas começam a Isso. falar, a tendência é que você fique quieto. Ou seja, um ou outro se manifesta, mas a repressão do grupo vai fazendo com que esses que se manifestam fiquem quietos e, com o tempo, Isso. eles passam a reproduzir o discurso que eles não concordavam. Então, assim, Exatamente. então o que eu faço? Eu nunca fico quieto. Eu Isso. nunca fico quieto. Então, por exemplo, fui atleta de boxe, sou faixa preta de jiu-jitsu, trabalho com segurança, dei muita aula para a polícia. Então, você imagina, Sim. e ao mesmo tempo sou professor de filosofia, sou teologia. Então, eu Isso. transito em várias É bolhas, assim, verdade. né? Então, Verdade. então, por exemplo, às vezes eu estava num grupo outro dia, de boxe, um grupo de atletas internacionais, atletas olímpicos e tal, e um cara lançou, ele botou um vídeo no colegial, um garoto chega com um buquê de rosa, se ajoelha e dá para outro menino, né? E aí Sim. eles se beijam, todo mundo bate palma, e ele fala, olha que absurdo, essa juventude está Uhum. perdida, tudo viado, tal, beleza. E aí eu vi que Uhum. ficou um silêncio, são mais de 100 caras no grupo. Aí eu peguei e falei assim, Sim. olha, amigo, você vai me desculpar, cara, mas eu nunca vi tanta babaquice escrita numa frase. Sabe por quê? Eu dou aula no Caraca. Estado. Não, porque eu não tenho o menor problema também em Tá ser. certíssimo você. E aí eu falei assim, cara, eu gostaria que todos os meus alunos fossem assim, porque eu tenho aluno que é envolvido com droga, eu tenho aluno que é envolvido É. com tráfico, eu tenho aluno que caçado, tem aluno que sofre abuso, aluno que bate nos outros, faz bullying, e eu só vi aí uma demonstração de amor. Se todos os meus alunos Exatamente. estivessem preocupados com amor Amassem assim, ia ser isso. sensacional. E É aí, verdade. vários caras que estavam quietos Aham. começaram Se a se manifestaram. manifestar. Não, você está certo, não, Isso. não, pô, isso é homofóbico. E aí eu Exatamente. vejo claramente, eu como estudioso, eu vejo a espiral do silêncio, porque se eu tivesse ficado quieto, Exato. todos os outros, os homofóbicos, os outros iam. Porque aí o que Se sentirem acontece? autorizados a falar a mesma coisa. Eu inverti a espiral do silêncio. Eu Isso inverti. O mesmo. outro que ia falar bosta É, também já ficou quieto e não é, falou. Os que é verdade. ganharam força comigo. Então, assim, de novo, eu tento usar É, o meu lugar de fala, né? Esse meu lugar é, de fala, para poder quebrar essa espiral do silêncio. E é muito difícil você exatamente. ver pessoas que têm essa coragem de. E não estou falando demais de mim, assim, que eu sou mais ou Sim. não, mas assim, é porque Sim, não, mas é uma realidade. É minoria. deveria ser o normal, É, né? Então é assim, a isso pessoa fala, mesmo. ai, porque É. você é Eu vou te humano. falar, Marcos, na sala de aula me acontecem coisas, às vezes não são tão gritantes assim, mas eu aproveito as oportunidades para várias coisas. Às vezes, por exemplo, eu tive uma aluna minha que uma vez ela falou para mim, ela gostava muito de mim, adolescente ela, devia ter seus 16 aninhos, 15 aninhos. Ela virou para mim e falou assim: professor, eu gosto muito de você. Eu me sinto tão bem com você. Eu queria te contar uma coisa. Eu falei: pode contar. Ela falou: é que eu gosto de uma menina. Eu namoro uma menina. Só que assim, a minha mãe não gosta, fica chateada de saber que eu estou namorando ela, que eu gosto dela, fica querendo me reprimir. Mas eu queria muito trazer ela um dia aqui na sala para ela assistir uma aula tua, porque eu gosto tanto de você, eu falo tanto de você para ela, que ela está curiosa já de saber quem é você. Eu falei para ela assim: olha, não tem nenhum problema, você pode trazer ela, vai ser muito bem-vinda. Só duas coisas. Ela tem que fazer o mesmo procedimento que todo mundo. Passar na secretaria, pegar lá o passezinho para entrar, autorizada como visitante, para assistir uma aula demonstrativa e participar. E se você quiser, você pode falar com a turma, se você não quiser, você não fala. Eu não vou comentar nada sobre a relação de vocês, a não ser que você fale, porque é um direito seu, né? Entrar e sair sem dar satisfação na tua vida para ninguém. Ela, não, professor, eu faço questão de apresentar. Eu falei: então tá ótimo. Pensei: é das minhas, né? Eu sou dessas também. Vou ficar quieto. aí, aí ela entrou na sala e sentou. E na hora que ela falou que era namorada, um garotinho lá, desses que já estão com bastante machismo enfiado na cabeça, para quem o prazer da mulher é apenas uma forma de divertimento para o homem, Sim, né? Se sim. for entre duas mulheres, então mais ainda, um filme Sim. pornozinho com duas mulheres, né? Beleza, se for homem ele brocha, mas se for mulher ele fica excitado. Ah, Já estava com essas ideiazinhas na cabeça, com certeza, por causa do comportamento que ele apresentou, mas eu também não queria destruí-lo. Pensar assim: pronto, agora eu vou despejar toda a minha raiva dos machistas em cima desse moleque aqui. Não. sim, Isso claro. seria uma forma ridícula de exercício de poder fascista meu, Sim, entendeu? sim, Querendo sim. humilhar alguém mais fraco. Fraco É, por quê? Porque na hierarquia ali eu estava acima claro, é deles. usar o O que, que eu biopolítica para fiz? oprimir, né? Exatamente. Exatamente. O que, que eu fiz? Eu falei para ele assim: falando, o que, que você está rindo? Você está fazendo alguma piada, uma coisa engraçada? Me conta também.
Aí ele, não, professor, aí o outro falou, não é que ele está dizendo aqui, percebi o caguete, né? Ele está dizendo aqui que ele queria saber quem é que faz papel de macho e quem faz papel de fêmea ali. Aí eu virei para eles e falei, gente, primeira coisa, ninguém pergunta para o seu pai e sua mãe quem faz papel de macho e papel de fêmea, né? Seu tio, para sua tia. E você pode pensar que só porque ele é homem e ela é mulher, os papéis não podem se inverter, mas podem. Sim, Não estou pode, dizendo que se pode. invertam na casa de vocês, mas em muitas casas se inverte. Então, quando você pergunta isso, já é porque você acha que a relação delas tem alguma coisa de estranha, diferente da relação de qualquer outro casal que vocês conhecem. Não tem. Para começar, elas podem ser apenas namoradas que nem transam. Como tem muita gente que namora e não transa. Eu sou Segundo, se casado, elas eu sou transam. casado. Casado é assim, é a essência do casamento. É viver Enquanto junto. não casa, transa. Essa é a história. É verdade. Quer acabar com o sexo? Casa. Essa é Exatamente. boa. Essa é boa. Aí o que coisa? Eu falei para ele. E outra coisa, as relações entre as pessoas do mesmo sexo são muito mais flexíveis do que vocês imaginam. Não tem nada a ver com isso. Além disso, é uma falta de respeito com a pessoa que vem visitar a gente, tratar ela dessa maneira. Imagina se você me apresenta a sua namorada e eu viro para ela e pergunto se você faz assim ou faz assado, se faz direitinho ou não faz direitinho. Entendeu? Não vai ser ridículo isso? Aí, isso já foi um pouco constrangedor para ele, tá? Eu sei que foi. Eu falei que não queria destruir, mas eu já dei uma amassada. Só que eu virei e falei, mas tem o seguinte, eu não tô chateado com você. Eu falei para ele, não tô com raiva, né? Espero que elas também não fiquem, não. Vocês estão com raiva? Não, estamos não, professor. Eu falei, beleza. Sabe por quê? Isso, de certa forma, é o que vocês ouvem desde sempre em casa. Isso, de certa forma, é o que vocês ouvem desde sempre no círculo de amigos, de coleguinhas e tal e tal. Só que a gente não precisa ser uma cópia do que os outros disseram pra gente. Então, que seja essa uma oportunidade de vocês se conhecerem melhor, de entenderem que tem diferenças, sim. Tem pessoas que são diferentes no seu jeito de viver, de se comportar. Nem todo mundo gosta de chocolate, nem todo mundo gosta de café. E eu fico impressionado quando alguém diz pra mim que não gosta, porque eu adoro. E eu acho que devia ser universal isso. Mas eu conheço um monte de gente que não gosta. E aí eu gosto de ouvir isso, porque eu penso o seguinte, porra, se nem de chocolate... Não, mas aí eu falo, se tem gente que não gosta de chocolate, tem gente que não gosta de café, como é que eu posso achar que todo mundo tem que gostar da mesma coisa na área do sexo, do esporte ou de qualquer outra coisa? E aí eu falei pra ele, então olha só, vamos passar a borracha em cima disso e eu vou fazer o seguinte, eu quero que... Era uma aula de inglês, tá? Tudo isso foi em inglês, porque a namorada dela falava inglês fluentemente também. Eu falei pra ela assim, eu quero que a fulana faça o seguinte, se ela quiser, conte pra gente como foi que as duas se conheceram, que começou esse lindo romance. Vocês topam contar? Aí ela, sim, claro, professor, com o maior prazer, começaram a contar. Que legal. Ou seja, eu dei minha porradinha nele lá pra ele ficar quietinho, passei a mão na cabeça, depois aproximei, fui até abraçar ele tudo, sabe? Abracei ele, fiz um cafuné e joguei a palavra pra elas. E elas falaram, e eles ficaram deslumbrados. Deixa eu te contar uma história agora. Eu tenho na academia, uma academia de classe alta aqui em São Paulo. Então tem uns tipos assim extremamente reacionários, né? E aí eu treino boxe de manhã, eu dou um treinamento para um amigo meu, que é um dos maiores psicoterapeutas do Brasil, é o pai da psikodinâmica do Brasil, o cara é especializado em empresários. Que legal. Assim, ele é o único estudo de doutoramento na América Latina em empreendedorismo é dele. Que legal. Enfim, é um cara sensacional. E ele é maior que eu. E a gente treinou, né? Aí fiz uma sala, tomamos banho, então fomos tomar café da manhã. Quando eu entrei, isso já era umas 7 horas da manhã, porque a gente começa a treinar às 5 e pouco da manhã, então 7 horas da manhã a gente já terminou o treino. Quando a gente entrou na lanchonete, tinha um cara aqui, um advogado, ele tem quase 2 metros de altura, enorme, um branco, do olho azul assim, e ele estava falando alto e tinha um pessoal em volta dele que nitidamente estava constrangido. E quando eu entrei, o pessoal me viu e falou assim, nossa, Chileno, ainda bem que você chegou. Eu já falei, tem bosta aí, porque quando o pessoal me chama, porque... Depois vibra assim, é porque tem armadilha. Passado colar na cadeira. Aí um vi que o cara estava constrangido, assim, de ficar ouvindo o discurso do cara, um monte de gente constrangida, mas ninguém falava nada. Aí eu falei, o que foi? Eu falei, não, eu tô falando aqui porque é um absurdo esse negócio de casamento gay e não sei o que, tal. E eu falei ainda pra ele, ainda brinquei, falei, ai bem, deixa nós casar, qual o problema, né? Ele, não, tá. Aí eu falei, quando eu vi que ele tava falando sério, né? Eu falei assim, mas qual que é o seu problema? Coisa não sei o que, 2 homens transando. Aí eu falei isso, né? Eu falei assim, cara, mas se teu problema são 2 homens transando, deixa casar. Eu falei, aí não tem coisa mais broxante do que o casamento. E aí o que eu fiz? Fui, brinquei, dei uma cutucadinha nele, e aí fui sentar. Aí ele, não feliz, ele levantou e veio continuar o discurso dele.
Só que ele falava alto para todo mundo ouvir. Não, porque não sei o quê, porque dizem que é preconceito e não é, eu tenho conceito, essas babaquices que a gente ouve. E eu estava do lado do meu amigo, né, do psicoterapeuta, e eu já estava pegando aqui minhas coisas para comer, eu levantei a cabeça e falei assim, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Segundo a psicanálise, tá? Eu como os psicanálise, e o doutor está aqui, me corrija se eu estiver errado, segundo a psicologia, a psicanálise, todo ato homofóbico é um choque entre dois homossexuais. Um que consegue expressar sua sexualidade e o segundo que tem raiva do primeiro porque não consegue expressar sua sexualidade. E abaixei a cabeça e continuei comendo. E ele demorou uns segundos para assimilar, né? Para entender, porque ele é muito esperto, né? Ele deu um tapa na mesa, ele deu um tapa na mesa. Isso aqui eu não me abalei, ficou todo mundo assim, né? Mas eu, cara, eu sou lutador a vida inteira, pra mim, ele deu um tapa na mesa assim, ó, e falou assim, você tá falando que eu sou gay? Aí eu levantei e falei, e eu não. É a psicanálise que diz. Agora, se a carapuça me serviu ou não, vista e seja feliz. Né? E abaixei a cabeça e continuei comendo. Aí a galera que tava olhando falou assim, cara, o olho dele até tremia. Acho que ele só não foi para cima porque é você. Porque ele sabe que você é lutador. Ele temeu. Se fosse outro... Ele temeu. E aí ele foi embora e ele nunca mais treinou naquele horário. Nunca mais. E aí, quando ele foi embora, e todo mundo, oh, que legal. Eu falei, mas isso é culpa de vocês. Sabe por quê? Isso. Porque a pessoa começa o discurso homofóbico, um discurso racista, um discurso sexista, e vocês ficam quietos. Porque se vocês cortam no começo, ouvir a cara e falar assim, amigo, desculpa, mas eu não vou ficar ouvindo essas coisas. Você não precisa ser grosso, não precisa tirar a cara, mas vira as costas andando. Ele vai ficar constrangido. Como fica todo mundo quietinho, isso mesmo. Ele continua, tem plateia. Exatamente. É verdade, tem plateia. Exatamente. Agora, essa coisa que você falou do casamento gay é bem interessante, casamento homoafetivo, vamos dizer assim, né? Mas eu aceito a palavra casamento gay numa boa, não tem problema nenhum com isso, não. Eu acho até a palavra gay poderosa, eu gosto da palavra gay. É uma coisa interessante, porque dentro do pensamento de Foucault, no momento, por exemplo, usando o pensamento de Foucault não estava lá quando isso aconteceu, estou pegando e aplicando. Quando o Supremo Tribunal Federal aprovou em 2011 a isonomia das uniões homoafetivas e depois o Conselho Nacional de Justiça, em 2013, regulamentou o casamento homoafetivo no cartório, devido à demanda que já estava acontecendo e tudo, e com base na decisão do Supremo, o que aconteceu ali, na verdade, foi o seguinte: uma comunidade, pessoas que se identificam de uma certa forma com um determinado sujeito, né, de fala, ali você vai ter os homens gays, as mulheres lésbicas, os homens e mulheres bissexuais, as pessoas trans, que podem ser homens trans, mulheres trans, e podem ser homens e mulheres trans hétero, bi ou homossexual, né? Você tem outras categorias também, assexuais, que são menos faladas e tal, mas tudo bem. Vamos pegar essa aí que é a mais conhecida, que não exige muita explicação sobre termos, né? O que você tem, na verdade, ali é o seguinte: é essa comunidade aproveitando uma brecha no meio de um bloco discursivo que a exclui de algo que já foi conferido a um outro grupo, com base numa dicotomia que torna aquele grupo elegível porque dentro da norma normal e esse grupo inelegível porque fora da norma anormal. O que o Supremo Tribunal faz? Ele pega e coloca todo mundo nessa zona de normalidade. Através do quê? Através da normatização, de uma certa forma. Por quê? Porque o ato de normatizar é você pegar aqueles indivíduos que não se encaixam na norma constituída e constituinte, porque ela é constituída e ela constitui, né? Claro. E colocá-los ali. Então, quando o Supremo Tribunal Federal declarou que pessoas do mesmo sexo poderiam casar, poderiam pelo menos fazer uniões homoafetivas em isonomia com as uniões heteroafetivas, ele abriu a brecha para que fosse pedido o casamento, já que as uniões heteroafetivas podiam ser transformadas em casamento, assim, numa canetada, vamos dizer, né? No cartório. Só que com isso é interessante, porque você vê uma comunidade, né, dentro desse mapa do poder, fazendo pressão sobre um determinado ponto para conseguir, né, status de, vamos dizer, normal, como qualquer outra, né? E esse Estado achando muito interessante normatizar de uma vez, porque na normatização você vai criar a harmonia.
Ah, mas vai ter gente brigando e reclamando. Mas já já eles se calam, porque eles vão ver que não acontece nada demais com a vida deles quando dois gays se casam. Ele continua casando do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Vai pagar conta de luz e de água com desconto ou sem desconto do mesmo jeito, dependendo de quanto ele gasta naqueles períodos, né? Mais caro ou mais barato. E aí, só antes de você continuar, deixa eu só lembrar uma coisa daquele caso que eu contei, do cara que eu esqueci de falar. Eu perguntei para ele assim, eu falei assim, você é contra o casamento gay, né? E ele falou, sou. Aí eu falei assim, mas sabe quem tem que dar opinião sobre o casamento gay? Aí eu falei, não, mas você por acaso foi pedido em casamento por algum outro homem, entendeu? Ele falou, não. Eu falei, então você não tem que dar opinião, entendeu? Isso aí. Você não tem que aceitar ou não aceitar. Você só vai aceitar o casamento gay ou não aceitar se você for pedido por um outro cara. Se o cara te propuser casamento, não aceito casamento gay. Muito obrigado, entendeu? Agora, tirando isso, você... a gente tem que aceitar todo mundo. Não, você não tem que aceitar ou deixar de aceitar ninguém. Isso aí. A não ser tem que respeitar. Você tem que exatamente. O direito do outro. Agora, a tua opinião, guarda para você. Eu fiz isso mesmo. Uma postagem. Fala, desculpa, continua. Não, é só porque eu estava dizendo isso, só para dizer o seguinte: no ato em que os gays conquistam o direito, a sociedade, de certa forma, também conquista a pacificação. Claro. E isso aí é útil para o Estado. Então, nada disso é ingênuo. É ingênuo quem pensar que o Estado fez isso por bondade. Imagina. Entendeu? Existe um projeto de controle que faz uso da norma, entendeu? Que traz para essa normalidade, né? Grupos o tempo todo, né? Não são só os gays, não, e as lésbicas e tal. Tem outros grupos também que vão sendo normatizados, vamos dizer, né? E aí começam a gozar de normalidade, exatamente. E isso é bom para o Estado. Agora, isso é ruim para a gente? Não. Isso afeta o direito de alguém? Não. Mas isso foi gratuito? Não. Por que isso aconteceu agora? Não aconteceu há 50 anos atrás. Porque agora havia condições desse discurso que os gays já queriam colocar na pauta do dia há muito tempo, ser finalmente visto. E isso não foi de um dia, não. Sim. Foi um trabalho de 20 anos. Olha, só a criminalização da homossexualidade, a criminalização da homofobia, tá? Deixa eu fazer a minha frase aqui. Agora. Que saiu agora. Foi agora. Que ridículo. Em 2019. Não, de 2018, perdão, 2018, né? Foi isso? Foi 2018. Ele colocou em pé de igualdade com o racismo, né? Até 2018, o Senado já tinha recebido em 10 anos, ou seja, de 2008 até 2018, 18 projetos ou outras propostas legislativas para criminalização. Quando eles foram chamados de morosos pelo STF, eles pularam, mas era isso que eles eram. Eles recusaram-se a discutir esse assunto durante 10 anos, apesar de 18 provocações diferentes, por meio de projetos de lei e outras coisas, fora as vezes em que vários deputados falaram no mesmo projeto, disseram, olha, temos que ver aquele projeto. Não foi uma vez só que cada projeto provocou. Mas deixa eu fazer uma objeção. Foram várias vezes Posso fazer uma objeção ao casamento gay? Porque tem uma amiga minha aqui, a Lígia Alcântara, e quando eu falo gay, eu estou falando de relações homoafetivas, ela falou assim, minha única objeção ao casamento gay é se não me convidarem para a festa. A mesma objeção minha. Essa é das minhas. E aí o que me chama a atenção, Marcos, só porque eu vou voltar um tiquinho na coisa do racismo, mas eu vou parar de falar agora, eu sei que você tem uma coisa importante para dizer. É que, apesar da lei existir, né, de prender ou multar quem é racista e pratica o racismo, de multar ou prender uma pessoa que pratica homofobia, as pessoas que estão praticando racismo continuam, sabe, em grande parte, não totalmente, sem penalização nenhuma. Então isso vira um grande teatro no qual o Estado diz, não, mas eu fiz minha parte criminalizando. Mas não operacionaliza. Só que ele não operacionaliza isso. Agora, se fosse para te cobrar um imposto de renda sobre um carro que fosse, estava lá já, sabe, a multa para você porque não declarou. Sabe por que eu fico às vezes te cortando? Porque cada coisa que você fala, eu fico querendo falar alguma coisa e aí depois eu falo, não vou lembrar. Deixa eu só fala aí. Deixa eu só falar rapidinho para as pessoas. Pessoal, eu deixei fixado aí no comentário. Esse é um dos meus sites. Eu tenho 2 canais no YouTube, eu tenho meu IGTV, eu tenho 2 sites. Esse site que eu deixei aí, o pensando.com.br, é onde eu publico os meus textos. E eu tenho um texto
que se chama E se seu filho for gay? Né? Isso O aí. texto se chamava assim, E se seu filho se tornar gay? Mas era uma provocação no texto, Uhum. mas as pessoas na internet não leem. Eu lembro que quando eu fiz esse É. texto, o professor Cláudio de Barros Filho, para quem não sabe, foi meu professor, inclusive está escrevendo o Uhum. prefácio do meu livro, Muito bom. ele me ligou e falou assim, ó, pode tirar que isso daí vai dar treta na internet. As pessoas Isso vão aí. começar a reclamar. Aí eu falei assim, não, mas o título é uma provocação. Né? Como eu trabalho com a língua, a gente que trabalha com filosofia trabalha com a língua, a ideia é Uhum. exatamente que a pessoa fala, não, mas a pessoa não vira gay. O texto era isso. Só que Uhum. assim, eu comecei a receber tanta mensagem de gente que já começava a me xingar, querer. Eu É, falava assim, mas você lê o texto, eu não preciso ler. Não sei o quê. é Aí você isso fala, mesmo. cara, É aí isso sabe o aí. que eu fiz? Para parar de ter encheção de saco, eu mudei o título do Uhum. texto. E aí, um tempo Sim. atrás, eu fiz uma enquete, né, se as pessoas eram a favor ou não, se alguém era contra a adoção de crianças Uhum. por casais Crianças. homoafetivos, né? E aí tinha gente que, não, Uhum. porque eu acho que não sei o que e tal. E eu falava assim, gente, vocês querem acabar com a adoção de crianças homoafetivas? Impeça. Adotem. Não. Se você quer que não, você quer que não adote, você quer que. Uhum. Então faz o seguinte: impeçam que pais héteros abandonem seus filhos, porque toda Isso criança mesmo. é filha de um relacionamento heterossexual, É entendeu? isso mesmo. É isso mesmo. Porque o relacionamento É isso aí. homoafetivo ele não pode. Então, Ainda assim, que tenha sido um gay que tenha feito sexo com uma mulher, foi um naquele momento relacionamento. ele estava agindo heterossexualmente. Você tem dois filhos, né? Aliás, dois filhos lindos, né? Exatamente. Dois filhos lindos, já Exatamente. estão adultos, já Gatos, gatos, né? são lindos. Obrigado. Os seus também são lindos, só que os seus estão numa outra fase. Os meus já criaram barba, peito, os seus ainda estão tudo lisinho. Mas, rapaz, é tão gostoso ver eles crescendo, ver eles se desenvolvendo, sabe? Meu filho esse dia tirou a barba, disse que era para encaixar melhor a máscara. Eu falei, gente, eu tava achando ele lindo de barba, tô achando ele lindo sem barba, esse garoto é lindo de qualquer jeito. Aí eu olho para minha filha, a irmã dele, e penso, meu Deus, como essa menina é gata. Ela tirou uma foto um dia desse na frente do mar, que ela não está aqui. Então, ela está morando em Portugal. Em Portugal já está mais liberado agora Sim, sim. a coisa de ir e Sim, vir, eu tenho amigos que dentro de moram algumas lá. restrições, mas está bem Mas melhor do que tá. o Brasil. Mas Então as porque pessoas podem ir à eles praia. fizeram certinho a quarentena quando precisou fazer. Foi o Certinho, país que foi mais exatamente. elogiado. Foi mesmo. Então ela foi à praia, nem foi para banho, foi só para visitar a praia mesmo, porque ali na beirinha da praia. E aí ela tirou uma foto assim meio de costas, eu falei, nossa, mas era tão linda. E é engraçado isso, porque você vê, é a coisa das essências, né? Muita gente essencializa tudo. Quer dizer, se eu sou gay, eu não posso amar uma mulher de jeito nenhum. Só posso amar um homem. E se o cara diz que é hétero, então também não pode nunca ter prazer com algum homem, ou até se apaixonar por algum homem. De jeito nenhum, porque ele é hétero. Aí a gente vai essencializando tudo também. Isso é um pouco perigoso. Por quê? Claro. Porque ninguém é 100% uma coisa só. E, Sim. mesmo que alguém o fosse, haveria inúmeros outros indivíduos que não o seriam. Entendeu? Então a humanidade mesmo já é um conceito solidificado aí e tal, tem muita concretude, mas na verdade não passa de uma ideia. Você sabe? Nós somos, na verdade, bichos que compartilhamos de algumas coisas que são semelhantes e de muitas diferenças. Então, falar o homem, de qual desses indivíduos, desses bichos que a gente chama de homem, a gente está falando, para começar? Segundo, pode um gay amar uma mulher e até ter filhos com ela? Eu sou a Claro, prova disso. claro. Pode. Aí alguém vai dizer, será que você não é bissexual? Não, eu não me considero bissexual por uma razão. Se eu tivesse deixado aquela minha ex-mulher, a minha ex-mulher, né? Aquela minha primeira esposa, né? Depois eu tive alguns maridos. Se eu tivesse deixado a minha mulher, a minha esposa, e ficado solteiro, e ao longo dessa minha solteirice eu desejasse tanto mulheres como homens em momentos diferentes, eu não estou falando que a pessoa bissexual deseja tudo ao mesmo tempo. Eles têm essa fama de gulosos. Não são, gente. O problema é o seguinte, uma pessoa que se Mas denomina eles têm mais bissexual. opção no mercado, né? Vamos combinar Dizem isso. isso, mas uma vez eu fui corrigido por uma pessoa bissexual também. Eu falava isso, brigava com a frase do Woody Allen que dizia que um bissexual tem 2 vezes mais chance de ter alguém no sábado à noite. Ela dizia, Sérgio, não é verdade. Ela dizia, porque muita gente hétero rejeita a pessoa bi por pensar que ela poderá gostar de alguém do mesmo sexo. E muita gente gay, que poderia gostar dela por ser do mesmo sexo, a rejeita porque ela pode vir a gostar de alguém do outro sexo. Em outras Aí palavras. entra a frase do Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Né? Exatamente. Ainda que grupo minoritário, a gente reprime, né? Ou seja, quem for Reprime. reprime o discurso.
né? Existem embates internos, exatamente. Então, o que acontece? Se eu sou um homem bissexual, vamos supor, eu sou um homem bissexual, uma mulher pela qual eu me apaixonar, ela pode ficar com medo de que eu possa deixá-la por causa de um homem. Só que tem o seguinte, se eu fosse hétero, não bi, eu poderia deixá-la por outra mulher. Sim, Que claro, diferença claro. faria isso, entendeu? Ela pode ser deixada por ser, entendeu? Alguém que eu deixei de É porque amar, ninguém é de ninguém. simplesmente. Isso, ou alguém que eu deixei de amar em função de um outro relacionamento, sei lá, com outra Enfim, pessoa, tanto parecida faz. até com ela. Você Tem sabe, homens que às vezes trocam de mulher, mas não trocam de script. É sempre o mesmo tipo, exata, mas aí entendeu? É Freud sempre o mesmo tipo. explica, né? E mulheres também. Deixa eu te É. falar uma coisa, Serginho. Eu preciso mandar um beijo, porque já vai acabar daqui a pouco, falta 10 minutos Sim, para como dar é que duas passa horas. rápido, gente. Não, eu preciso mandar um beijo para duas pessoas. Um parece que está aqui ainda, o outro não sei se ainda está. Sim, Tá? Um é sim. opa, o, Aham. o Não tem Fábio problema, Blu, não. o Fábio Aham. Blu, que está aí, Sim, que é um sim. grande amigo meu, trabalhou comigo muito tempo. Ele era chefe de segurança para mim, depois virou supervisor na minha empresa. E é Uhum. engraçado porque ele é um negão, mas um negão assim, com uma barba de bode. Ele é Que enorme, legal. assim, sabe? Um cara bonito, sabe? Ele é lá, Um 1,90 sátiro, m e lindo. pouco, não, mas ele é bem negão. Eu costumo brincar que tem um monte de amigo meu que eu falo, vocês são marronzinho. O Fábio não, o Fábio é negão. E é engraçado porque assim, ele começou a treinar jiu-jitsu faz pouco tempo, é faixa branca e tal. E é uma moça, assim, sabe? Uma delicadeza. Sim. E às vezes eu chegava nas confusões, nas baladas, assim, aqueles playboy, aqueles pit boy, e eu chegava, né? Blá, 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 Uhum. né? E aí, para resolver e tal, e os caras me peitando. Aí, de repente, vinha chegando o Fábio, assim, ó. Ele não abria a Aham. boca. Aí os caras falavam assim: Aham. não, não, fudeu, fudeu. Agora, aí eu ficava pé da vida. Eu falava assim: fudeu antes, fudeu quando eu cheguei, não é quando ele chegou, cara. E ele dá uma risada, né? Eu queria mandar um Legal. abração para ele, assim, um beijão, porque ele é sensacional. Ele, a Que esposa, assim, legal. adoro eles. Que lindos. Ele não trabalha mais comigo, infelizmente, mas assim, a gente continua se falando, é meu amigo. E para um outro cara, eu não vou falar o nome dele, porque eu não sei se ele quer que exponha ele, assim, embora ele nunca tenha problema com a Uhum. sexualidade dele, mas que ele que abriu, embora ele abriu a minha visão, assim, há mais ou menos uns Que 18 legal. anos atrás, quando eu cheguei. Eu nunca fui um cara preconceituoso, imagina, muito pelo Sim, contrário, sempre um cara mente aberta, sim, mas ele abriu muito minha visão, porque eu trabalhava com seguro, e sim, ele era declaradamente gay, sempre foi declaradamente gay. sim. Só que ele tem um estereótipo de hétero, assim, ele não Sim, super, né? E aí um dia a gente conversando, tal, né? A gente saía para almoçar todo dia, tal, e ele me falou que ele não gostava de ser passivo, ele sempre foi ativo. E aí eu fiquei com uma sim. dúvida na cabeça. Você vê como a gente tem Existe uma. isso Não, mesmo. não, não, como eu fiquei, É, eu falava assim para ele, tudo bem, mas eu pensei é. assim, olha só a ingenuidade, né? Eu pensei Sim, assim, se você é passivo, não tem jeito, você tem que sair com outro cara. Mas se você é sim, só ativo, por que você não sim, sai com mulher? Né? Que era a minha dúvida. Eu sim. falei, qualquer. Né? Se for passando. Aham. E Tipo aí, assim, porque vai ser mais confortável para você, você vai não, sofrer tipo menos assim, para falar o preconceito. português claro, se Aham. for para comer cu, por que não come cu de mulher? Né? E aí, Aham. e aí, cara, olha só que pergunta imbecil. Era moleque novo, Aham. tal. Não, já Sim, tinha sim, 21, ingenuidade. 22 anos, tal. É, Mas assim, e eu queria saber de verdade, porque eu sempre fui é. muito aberto a perguntar. E aí ele falou assim, chileno, deixa eu explicar uma coisa. Eu não sou gay pela forma que eu transo. Até porque tem muitos Isso. gays que nem transam, né? É É, verdade. pelo o que me dá tesão, eu me identifico, o que me dá tesão é outro cara, É. não é uma Isso mulher. mesmo. E aí a hora que ele falou foi tão óbvio para mim que eu me senti tão É isso mesmo. imbecil de eu ter feito aquela É pergunta. verdade. Só que Isso é hoje verdade. eu percebo que, por exemplo, É ingenuidade. eu posso falar muito isso nos grupos de lutadores, tá? Porque tem esse tabu. E eu falo assim, gente, se o cara tá com a mulher dele, porque às vezes os caras falam, meu, o cara Sim. lá tá, usa um vibrador, o outro gosta de Aham. beijo grego, o outro gosta de chutar. E eu falo, e Isso. daí? Aham. Eu falo assim, o que Isso. vai determinar não é a zona erógena, o que vai determinar se Não ele é. tem um relacionamento homoafetivo ou não, é o gênero que ele se relaciona. Então, assim, se ele Exatamente. faz com a E isso mulher é dele, ele é hétero. interessante. Se ele faz com a mulher, ele é homem. E ok também. O que isso vai mudar na sua vida, É cara? verdade. Isso é Ah, interessante porque isso leva a uma questão também. Homens que gostam, se relacionam, amam, têm paixão, têm tesão, têm romance, inclusive, com uma mulher trans, são considerados héteros por causa disso, independentemente dela ser operada ou não. Por quê? Porque ele gosta do gênero feminino. Então, para, sim. vamos dizer assim, o pensamento atual a respeito das sexualidades, principalmente nessas discussões de gênero e tudo,
Se ele gosta de uma mulher trans, ele é hétero. Sim. Se ele gosta de um homem trans, esse homem trans pode ter uma vagina no meio daquelas pernas cabeludas. Ele é considerado gay. Na sua homoafetivo, na sua afetividade. Claro, Por quê? claro. Porque o gênero daquela pessoa é masculino, ele está apaixonado por aquele gênero. Agora, isso também não pode ser, e aí eu volto no Foucault, substancializado totalmente, não. Não deveria ser, de fato, né? Por quê? Vou te contar um caso de uma pessoa, vai ser até curioso, talvez para muita gente que está aqui, que eu conheci em Fortaleza. Eu estava em Fortaleza, numa praia, e aí nessa praia tinha um quiosque maravilhoso. E aí eu tive a sorte de ser atendido por uma mulher que, a princípio, eu pensava que fosse... Mas eu não queria chegar para ela e ser indelicado. Então deixei ela servir a gente, percebi que a gente que estava ali era gay, era eu e mais alguns amigos meus também que eram gays e estavam ali na praia visitando. E ela foi vendo que a gente era gay, foi ficando mais à vontade, eu pensando que era trans. E eu virei para ela e falei assim, Flona, eu posso fazer uma pergunta, mas eu não quero que você se ofenda comigo, nem pense que eu sou só um curioso barato. Eu sou uma pessoa que pensa muito a questão da sexualidade, eu tenho um blog, inclusive, que eu falo muito sobre sexualidade, gênero também. E eu queria te fazer uma pergunta, se você se sentir à vontade para responder, você responde. Se você falar, não quero falar sobre isso, eu não vou ficar ofendido, não vou brigar, vou dar a gorjeta do mesmo jeito, falei para ela. Não vai ter nenhuma mudança na nossa relação aqui. Mas eu queria saber se você é uma mulher trans e se você... Como é que foi seu processo de transição? Caso você queira, eu vou fazer uma entrevista com você para o meu blog. Eu acho que vai ser interessante para muita gente. E ela virou e falou assim, mas você também não é obrigado, eu falei para ela. É só se você quiser. Ela falou, cara, eu quero muito falar contigo sobre isso, mas eu não posso parar de atender, então eu vou ficar para cá e para lá e eu vou falando aos poucos, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí já fiquei à vontade. Falei, opa, que bom que ela não ficou chateada. Aí ela veio e foi falando, menino, esta mulher não era uma mulher trans. Não. Ela era uma mulher intersexual. Agora veja a história desta mulher e veja o que é ser intersexual. O intersexual é o antigamente chamado hermafrodita, que é uma palavra feia também, assim como é feio falar homossexualismo, né, em vez de homossexualidade. Essa coisa toda hoje em dia é vista assim. Nem dá tempo de explicar, então, porque falta 2 minutos para acabar, Sérgio. Isso, então vou terminar. Ela foi atribuída, ela tinha os dois sexos, o médico, olha o biopoder, a medicina informando a família e ordenando o que tem que ser feito. O médico disse que ela era menino. E a família acreditou nisso. Tinha os dois. Aí o outro órgão era menos desenvolvido, né, o feminino, sim, colocou como menino. Aí ele tomou procedimentos, né, o médico, para evitar a feminilidade dela. E ela tinha um namorado. Acontece que um dia ela começou a sentir uma dor enorme na barriga. Quando ela chegou no médico, o médico foi descobrir que ela menstruava, só que não tinha como dar vazão, porque não tinha o orifício aberto para vazar. Nossa, coitada. Olha que loucura, que absurdo, que violência estatal, médico estatal, foi hospital público na época. E aí o que aconteceu? Ela teve que ir ao médico de novo, o médico constatou que ela tinha todos os órgãos femininos por dentro, ela poderia até ter engravidado do namorado, se de alguma forma o esperma dele conseguisse chegar no útero dela, por algum mecanismo interno, né? Sei lá, não sei como é que era a alteração. Precisamos encerrar, porque está acabando, está agressiva, eu preciso que você termine, dê um beijo para quem... Fechando, ela fez a transição para o feminino. O namorado gostava de um homem, agora está casado com uma mulher. Olá. Ele era gay ou ele é hétero? Nunca separou dela. Sabe o que ele falou para ela? Eu não amo o homem fulano, eu amo você. Amo você, exatamente. Homem ou mulher. Exatamente. Uma grande lição. Foucault adoraria esse caso. Rapidinho antes de terminar, falta 1 minuto e 20 para acabar. Só queria falar o seguinte: o meu irmão mais velho é gay. No Chile, foi o primeiro casamento do meu pai. Meu pai ficou 30 anos sem ter contato com eles. E aí meu irmão veio para o Brasil e tal. E aí aquele negócio assim: meu pai tinha ido embora, abandonado, uma série de coisas. E aí eu que levei o meu irmão para resolver as questões com meu pai, né? E ele veio com o companheiro dele. E a gente desceu para a praia. Meu pai mora em frente à praia. E quando a gente voltou, você imagina, meu pai, pastor, né, aquele negócio e tal, o meu pai levantou, quando eu voltei da praia com o companheiro do meu irmão, com o meu cunhado, o meu pai levantou, abraçou ele, deu um beijo nele e falou assim, obrigado, que legal, meu filho. E hoje eles se dão super bem, meu pai vai pro Chile, na casa dele, assim, eu me emociono de falar de verdade, sabe? Que lindo. Um beijão. Falta 30 segundos. Valeu, Marcos. Sérgio, é sua. Beijo. Se despedir de alguém aí, eu agradeço. Amei. Só quero mandar um beijo para todo mundo. Quem quiser visitar meu blog, foradoarmário.com com acento no A. Se não botar o acento, aparece outra coisa. Foradoarmário.com. Beijo. Obrigado, Serginho. Obrigado. Um beijo pro André.
Valeu, daqui do ladinho, Tchau. assistindo tudo. Valeu.